Live streaming is on. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês nesse estudo dessa noite. Sejam bem-vindos os alunos iniciantes. Sejam bem-vindos todos. E nós vamos iniciar, então, o estudo do livro Consolador, mas vamos iniciar com uma prece. Então, nesta noite, agradecemos pela nossa vida, pela proteção divina, pela proteção do nosso Mestre Jesus, por toda a nossa saúde, pela intuição dos nossos estudos. Estudar é muito importante para que possamos aprender, para que possamos, então, discernir todas as coisas que nos acontecem no dia a dia. Então, agradecemos sempre a companhia do nosso amigo, nosso médico das almas, nosso mestre, Jesus. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Então, passamos então o estudo aqui para o Marco, né, Marco? As questões do livro O Consolador. Quem tiver o livro O Consolador aí poderá ir acompanhando. Perfeito, obrigado, Lucy. Boa noite a todos. Eu acho que nós temos a Ana, é a primeira vez que participa, né, Ana? E o Elisandro, não sei se já participou alguma vez desse estudo. Não estou lembrado agora. Mas só para dar uma repassadinha aqui bem rápida sobre o que a gente faz nesse estudo, não é? Tem o livro O Consolador, né, que é um livro psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel responde várias perguntas relacionadas à ciência, à filosofia e à religião. Então a gente está passando questão por questão, trabalhando essas questões aí, e já passamos todas as questões de ciência e estamos agora na filosofia, né? Esse estudo já tem, deixa eu pensar aqui, quanto tempo já, Lucy? Talvez 2 anos, não sei se já estamos há 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos, né? Então, cada dia a gente trabalha de maneira bem detalhada essas questões, não é? Porque cada questão ela acaba levantando uma série de temas para a gente trabalhar, tá? Então primeira coisa aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para a gente ver o que a gente vai trabalhar hoje. Vou fazer um estudo, a gente vai fazer um estudo um pouquinho diferente dos anteriores, a proposta hoje é um pouco diferente. Então, em primeiro lugar, eu vou apresentar as duas questões que a gente vai trabalhar, que são a questão 202 e a questão 203, que são as duas últimas questões da parte da razão, né, onde fala da filosofia sobre a razão. Então, a primeira coisa, eu vou apresentar as questões, depois a Rafaela vai abordar um pouco questões relacionadas à filosofia, aos métodos racionalistas, né, que é o que aborda essas questões, e depois que ela abordar essa parte de filosofia, eu vou abordar um pouco de questões relacionadas mais à ciência, à física e biologia, para a gente fazer um embasamento para depois retornar às questões, então, comentar a respeito delas, tá certo? Mas qualquer dúvida, qualquer comentário que tiverem, vocês podem levantar a mão aí no Jitsi, né? E a Lucy, se puder me avisar aqui, que eu não tô observando a tela, né, do Jitsi. Mas daí ela pode me interromper ou interromper a Rafaela, né? Para abordar o que surgir na hora, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai aqui apresentar as questões, tá?
A questão 202, né, é perguntado ao Emmanuel se no problema da investigação se há limites para a aplicação dos métodos racionalistas. Né? Depois que eu apresentar aqui as questões, a Rafaela vai falar um pouco sobre o que são esses métodos racionalistas, né? Mas a gente vem abordando aí questões relacionadas à razão, né? A razão humana, no caso, né? E Emmanuel responde que esses limites existem não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência ou estado de progresso moral das criaturas. Tá? Então a gente pode ver aí que a gente tem não só a aplicação dos métodos, mas também um limite de observação. Tá? E a gente vai ver o que são esses limites. Tá? É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises, chamadas positivas, sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Tá? Então, como eu falei, eu só vou apresentar agora e depois a gente vai trabalhar um pouco, a gente vai embasar um pouco, eu e a Rafa, né, para a gente voltar às questões depois. Passando aqui, então, para a próxima questão, que é a 203, como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos. Ou seja, a questão, é aquela nossa arrogância, né, em que a gente começa a desenvolver a nossa ciência e começa a descobrir questões da ciência em geral, seja da física, seja da biologia, da medicina, da filosofia, né? E a gente acha que chegamos a respostas finais e definitivas, não é? Sendo que a nossa, vamos dizer, a nossa observação, né? Os nossos sentidos são limitados, é o que a gente vai ver agora a seguir. Tá? E Emmanuel responde, né, que quase sempre os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista que os separa do plano universal. Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhe santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos através dos elevados caminhos da inspiração. Então aqui ele aborda uma questão de que aqueles investigadores que não se prendem vamos dizer, aquele egocentrismo, não é, de dizer que eles atingiram determinado feito, mas que sim colaboram com os outros, não é? Esses sim estão no caminho correto, né? E vão ser servidos pelo plano espiritual, né? Com questões relacionadas à inspiração, tá? Então agora eu gostaria de convidar a Rafaela para ela abordar um pouco o que são esses métodos racionalistas, tá? Ela vai trazer um pouco da visão da filosofia, então, para a gente embasar essas questões. Pode ser, Rafa? Pode assumir? Pode ser. Só um pouquinho aqui, deixa eu só desligar minha câmera para não ficar nos teus slides. Certo, te passo a palavra, então. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai falar um pouco da questão da razão dentro da filosofia. E pensando nessa questão da razão, não tem como não pensar no Descartes, né? Foi o primeiro filósofo, digamos assim, que introduziu o racionalismo, e tem uma frase muito famosa dele, né, que fala: penso, logo existo. Então, isso quer dizer que somente a questão, quando a pessoa ela pensa, ela já existe. Seria isso que ele aborda. Então, eu vou ler aqui para vocês o que ele diz. O filósofo francês René Descartes defendia a ideia de que alcançar o verdadeiro conhecimento é através da razão. Se esta não for capaz de alcançá-lo, isso acontece porque é falho.
Uma de suas frases mais famosas deixa explícito isso: penso, logo existo. Descartes entendia que a verdade seria encontrada se o sujeito se voltar para dentro de si e afastado de tudo, ou seja, sem nenhuma ideia preconcebida por mestres e sem levar em conta os costumes. Vê-se bem o que caracteriza o racionalismo: a absoluta falta de contato com o mundo externo, nada de fora influencia a razão. Então, assim, o René Descartes, ele é como se fosse ao contrário do que alguns filósofos, por exemplo, como Aristóteles dizia. O Aristóteles fala que, para o bom uso da razão, ele tem que passar primeiro pelos sentidos. E quando passa pelos sentidos, eu estou em contato com as minhas emoções. E o René Descartes, ele falava o contrário: eu não posso estar em contato com as minhas emoções, eu tenho que ficar isolado, não tenho que seguir nenhum mestre, tenho que apenas utilizar a minha razão e a minha lógica. Acho que tu pode passar para o próximo slide, Marco. Então, assim, ó, tem um neurocientista português que ele se chama Antônio Damasio, e ele escreveu um livro sobre o Descartes, que se chama O Erro de Descartes. E nesse livro, ele fala que o Descartes, ele errou. Mas ele errou por quê? Porque o Antônio Damasio, ele defende que nós precisamos estar em contato com as nossas emoções. Tem um livro até que eu indico, que eu coloquei ali no slide, que é O Erro do Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano. Ele estudou a fundo as questões do racionalismo e aí depois ele colocou o ponto dele, que como neurocientista, ele fez a distinção ali do cérebro, né? As questões do neocórtex e do sistema límbico também. Então, eu vou ler aqui para vocês. Antônio Damasio é um médico neurologista, neurocientista português que trabalha no estudo do cérebro e das emoções humanas. É professor de neurociência na Universidade do Sul da Califórnia, além de ter escrito o grande livro O Erro de Descartes, que mudou a ideia das pessoas verem a junção da razão e emoção, na qual, por seus estudos, ele aposta que o sistema límbico, parte do cérebro que controla as emoções e ações básicas, e o neocórtex, que é a parte da razão, estão relacionadas, pois trabalham sempre em conjunto. Segundo Damasio, existem emoções primárias e secundárias e sentimentos associados às emoções. As emoções primárias envolveriam disposições inatas para responder a certas classes de estímulos, controladas pelo sistema límbico. O sistema límbico é aquele que controla as emoções e as ações básicas. As emoções secundárias seriam aprendidas e envolveriam categorizações de representações de estímulos associados a respostas passadas, avaliadas como boas ou ruins. Então, ele vai contra aquilo que foi descoberto, digamos assim, no ano de 1683. Não tenho certeza se é esse ano, mas acredito que é por aí. Eu acho que tu pode passar o outro também, Marco. Então, assim, ó, continuando ao que o Antônio Damasio fala, ele diz que os sentimentos seriam a experiência de tais mudanças associadas às imagens mentais da situação. Dessa forma, a emoção está intimamente associada à memória, ou seja, ao contexto em que é adquirida na experiência individual. Pode-se afirmar que para uma vida normal não é suficiente reagir aos desafios do meio ambiente com emoções primárias, que são aquelas emoções de medo, de fuga, são as emoções instintivas. Da mesma forma, é contraprodutivo separar a razão da emoção. As emoções são uma parte indispensável da nossa vida racional. Assim, ao contrário do que propõe Descartes, que o raciocínio deve ser feito de uma forma pura, dissociada das emoções, na verdade, são as emoções que permitem o equilíbrio das nossas decisões. E, por último, a razão das emoções. Para ter o que chamamos de consciência básica, é preciso ter sentimento. Isso é preciso que o cérebro seja capaz de representar aquilo que se passa no corpo e fora dele de uma forma muito detalhada. É daí que nasce a rocha sobre a qual a mente forma sua base e se edifica. Essa é uma frase que o Antônio Damasio falou.
E eu penso que que a gente pode concluir a partir desse estudo e de tantos outros estudos que a razão por si só, ela não tem como concluir se não tiver o uso das emoções. Tem outros exemplos também, que o Carl Sagan, que foi um astrônomo americano, e ele fez trabalhos para a NASA em operações de Marte, Vênus e Júpiter. E essa época que ele fez essas missões, participou assim, né, controlou as missões da NASA, ele era uma pessoa muito cética. E aí, quando ele desenvolveu um câncer, ele começou a ver as coisas com outros olhos, principalmente na questão da fé. E eu tenho um livro dele que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, esse aqui, ó. E eu queria ler uma parte que ele fala sobre a questão das crenças. Eu vou ler aqui, ó. O mundo das crenças e práticas paranormais não pode ser reduzido a excêntricos, birutas e charlatões. Um grande número de pessoas sinceras está explorando abordagens alternativas de questões pessoais, espiritualidade, cura e experiência paranormal em geral. Para o cético, a busca dessas pessoas talvez se baseie, em última análise, numa desilusão, mas desmascará-la não é provavelmente um artifício retórico eficaz para o projeto racionalista que pretende fazer com que as pessoas reconheçam o que parece equivocado ao fruto de pensamento mágico aos olhos do cético. Quer dizer que essas questões da espiritualidade aos olhos dos céticos parecem ser algo inalcançável e que não é possível que ocorra no mundo que a gente habita. Então, outro que eu pensei também em falar é o Einstein. Na biografia dele, ele relata, é uma biografia, né, não é ele que relata, mas o autor conta a história do Einstein. Ele acreditava em Deus, porém a conduta dele, a forma como ele conduzia a vida, não era uma forma de se usar como exemplo. Ele negligenciava os filhos, ele não cuidava do corpo, do espírito, ele apenas acreditava em Deus, mas não utilizava os seus ensinamentos, né, na própria vida. Então, eu penso que seria por isso, mais ou menos, que eu queria apresentar hoje. Obrigado, Rafa. Obrigada. Eu vou reassumir aqui, então, pessoal, a apresentação para a gente terminar de complementar. Então, a Rafa deu uma visão agora da filosofia, né, a respeito dos métodos racionalistas, né, o que são esses métodos racionalistas, muito uso da razão, não é? E o que eu queria abordar com vocês, a gente vai ter agora uma aula de física aqui, avançada, tá? E também eu vou entrar um pouco na biologia, na fisiologia do ser humano, tá? Mas por que a gente vai entrar, então, nesse âmbito aqui? A questão é a seguinte: os nossos métodos, né, a maneira com que a gente observa os fenômenos naturais, ou qualquer teoria, qualquer hipótese que o ser humano criou, de onde que surgiram essas teorias? Surgiram da observação do mundo, né, que nós temos através do nosso instinto, né, eu digo, dos nossos sentidos, tá? Então, a primeira coisa, antes da gente ver a questão dos sentidos, eu gostaria de falar sobre ondas eletromagnéticas, tá? Por que a gente vai abordar a questão de ondas, tá? Porque a nossa comunicação com o mundo exterior, ela é através de ondas eletromagnéticas, tá? Ou seja, a nossa visão, né, o que a gente enxerga,
A gente observa determinados comprimentos de ondas eletromagnéticas, tá? O que a gente escuta são ondas mecânicas, tá? Então, a gente precisa ter uma noção sobre que tipos de ondas existem, né? Para saber o que a gente está observando e, principalmente, o que a gente está deixando de observar, né? Então, se vocês lembrarem ali na primeira resposta de Emmanuel, ele fala que nós temos limitações, não é? Que o ser humano tem limitações com relação ao que ele observa do mundo em geral, tá? Então, sem entrar muito na física, né, a gente pode dizer que ondas eletromagnéticas, né, elas são formadas por campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si, né, e elas não precisam de um meio material para se propagar. Tá? Quer dizer que pode se propagar pelo espaço, pelo vácuo, tá? Diferente do som, por exemplo, que é uma onda mecânica, que precisa ter um meio para se propagar. Tá? E aqui eu coloquei uma relação que a gente tem entre o comprimento da onda, tá? Nesse desenho vocês podem ver o comprimento da onda é a distância entre dois picos dessa onda, né? Que ela varia no tempo, ela varia de maneira, como é que eu vou dizer, contínua, não é? Ela é harmônica, e essa distância é chamada de comprimento de onda, tá? Então eu tenho como características de uma onda o comprimento de onda, que é a distância entre esses picos, e a frequência da onda, tá? E nós temos aqui uma constante universal, tá? Que é esse C aqui dessa equação, que é a velocidade da luz, tá? Então, essa aqui é a gente cansa de ver nas obras de Kardec ou nas próprias obras do Chico, né? Ali dos livros de André Luiz, que nós temos leis naturais, não é? Leis da natureza. Essa é uma lei, né? Sempre essa relação do comprimento da onda e da frequência, ele vai ser igual à velocidade da luz, né? Ou seja, quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda, e vice-versa, tá? Mas por que a gente está abordando isso daí? Nós temos, teoricamente, infinitos comprimentos de onda de radiações eletromagnéticas, tá? Nós, no nosso mundinho limitado, no planeta Terra, com os nossos sentidos e com os nossos equipamentos de medição, nós conseguimos observar isso que eu estou mostrando nesse slide aqui para vocês, tá? Ou seja, a partir ali de ondas de rádio, tá? Ondas de rádio, vocês podem ter noção aí, rádio AM, lembrem de 800 kHz, passando para a rádio FM, né? A gente pega a Atlântida, 94,3 MHz, né? A Gaúcha é 105,7 MHz, está nessa faixa aí de ondas de rádio, tá? À medida que vai aumentando a frequência e, por consequência, diminuindo o comprimento de onda, nós temos as micro-ondas, né, que o próprio forno de micro-ondas que a gente tem, ele trabalha com ondas desse tipo, também radares trabalham com micro-ondas. À medida que vai, vamos dizer, aumentando mais a frequência, nós já temos o infravermelho, né, que o calor que irradia, que a gente sente na pele, são radiações infravermelhas, né, o calor do sol que chega para nós são ondas nesse espectro. A gente passa depois o mesmo tipo de onda, não é? À medida que vai mudando a frequência, a gente já consegue enxergar, que é a luz visível, né? Subindo mais ainda a frequência, nós temos ultravioleta, raios X, e até onde a gente consegue observar, né? Até onde a gente já chegou com a nossa ciência são os raios gama, tá? Então, por que eu estou abordando essa questão de ondas, tá? Como a gente tinha comentado antes, o nosso contato com o mundo exterior, como a gente observa os fenômenos e de onde nós tiramos os nossos métodos racionalistas, vem através dos nossos sentidos, né? Ou seja,
eu tenho aqui um slidezinho aqui mostrando os nossos 5 sentidos, não é? Tato, a visão, paladar, audição e olfato, tá? Então, eu queria abordar como que nós nos conectamos com o mundo exterior através desses sentidos, tá? Eu vou pular o olfato e o paladar, tá? Porque na ciência, até pode ser, né? Mas a gente não vai estar cheirando as coisas ou lambendo para criar teorias científicas, né? Mas a nossa observação é principalmente com relação à nossa visão, ao que a gente enxerga, ao que a gente escuta, a audição, e o que a gente toca, né? O nosso tato, que nós somos muito, vamos dizer, eu preciso tocar para saber que existe, né? Então a gente vai abordar esses 3 sentidos agora para apresentar um pouco da limitação que nós temos dos nossos sentidos, tá? Qualquer comentário que tiverem, tá, pessoal, podem ir interrompendo aí. Nós podemos conversar a respeito. Se eu estiver indo rápido demais, também me avise. Então, o primeiro sentido que eu gostaria de abordar é a nossa visão, tá? Aqui vocês podem ver aqui estão apresentados de novo todos os espectros conhecidos, né, de radiações eletromagnéticas, só que aqui ele está invertido, tá? As altas frequências estão para o lado esquerdo e as baixas frequências para o lado direito, tá? Porque está em ordem crescente agora do comprimento de onda, não da frequência. E vocês podem ver ali, ó, que de toda essa gama de frequências, tá, que elas vão ali da ordem de, se olhar bem na direita ali, né, 10 na 2, 10 elevado na 2, né, 100 Hz, até 10 elevado na 23, ou seja, se a gente for representar isso aí em número, a gente vai gastar 2 linhas inteiras de caderno colocando 0 atrás do 1, tá? Mas o que a gente enxerga realmente de luz é vamos dizer, a sensibilidade do nosso olho, ela está nessa pequena faixa aqui de 380 nanômetros a 780 nanômetros, tá? Aqui na figura abaixo a gente tem aqui um desenho do olho que não vou abordar ali com os cones, né? E a resposta desses cones ela dá esse gráfico que está aqui abaixo à direita, tá? Que eu tenho 2 curvas aqui, que é chamada visão diurna ou fotópica e a visão noturna ou escotópica, tá? Isso aí seria a visão do nosso olho durante uma condição de muita luz, né, que é a diurna, e de pouca luz, que é a noturna, tá? Até tem uma característica interessante ali, vocês podem ver o pico da sensibilidade do olho, ele tende mais para o amarelo durante o dia, e tende mais para o azul durante a noite, não é? Isso é devido à nossa evolução, né, de milhões de anos, que a gente tinha como fonte de luz o sol durante o dia e a lua durante a noite, né? Então o olho se adaptou para essas fontes de luz, tá? Mas o que eu queria ressaltar é que o que a gente enxerga é uma pequeníssima faixa de radiação eletromagnética, tá? Tudo que estiver acima ou abaixo desses limites, o nosso olho não vê, tá? E o que nós enxergamos, né, quando a gente vê um objeto, ou quando eu estou olhando, vamos dizer, para a tela do computador, o que eu estou enxergando? Eu estou enxergando a luz, né, a luz, que é uma radiação eletromagnética que incide sobre esse objeto, ela reflete aquelas cores que esse objeto não absorve, né? E essas cores que são refletidas são o que eu enxergo, né? O que eu detecto como cor e também as formas, tá? Então, se a gente for verificar agora a questão da nossa audição, tá? A nossa audição ela é mais limitada ainda em termos de radiações, em termos de ondas, né? Em primeiro lugar, porque a nossa audição, né, o som que a gente escuta,
ele precisa de um meio físico para se propagar. Tá? Então, eu só escuto o que está, vamos dizer, dentro eu só posso escutar o que está dentro da nossa atmosfera, né? Porque eu preciso do ar para que o som se propague. Nada que venha de fora da nossa atmosfera eu consigo escutar. Tá? E mesmo assim, a gente vai escutar ali na faixa de 20 Hz a 20 mil Hz. Tá? Na verdade, a audição humana fica ali normal, né, na faixa de 12, 13 kHz, não chega a 20. Mas aqui esse gráfico está apresentando como 20, talvez tenha pessoas que cheguem nessa faixa de frequências aí, mas são frequências bem baixas, né, que a gente escuta. Tá? E o terceiro ponto que eu queria abordar, né, com relação ao que a gente observa, né, do mundo em si, é o nosso tato, não é? A gente pensa que para uma coisa existir, né, eu tenho que tocar nela e eu tenho que sentir, né? Então, o que eu queria abordar aqui, né, é que a gente tem o desenvolvimento da ciência, né, mais recente, entrando em questões de física quântica e nas partículas subatômicas, não é? Porque por muito tempo o homem pensou que o átomo, né, era a menor unidade da matéria e ele era indivisível, não é? E agora há pouco, vamos dizer, nas últimas décadas, né, as décadas mais recentes, começaram a descobrir partículas subatômicas, né, ou seja, muito menores do que um átomo, que seriam as mais importantes aqui, no caso, os neutrinos, elétrons, quarks, gluon, bóson de força fraca, fótons, gravitron. Tá? Eu não abordei aqui também o bóson de Higgs, que é a chamada partícula elementar. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né, por que eu estou abordando esse monte de questões aí. Eu vou pegar só uma partícula, que são os neutrinos. Tá? Por que o nome é neutrino? Porque são partículas neutras. Neutras que elas não têm carga elétrica. Tá? Então, eles são extremamente pequenos e a massa é tão insignificante que, quando foi descoberto, achavam que ele não tinha massa, mas, na verdade, tem massa. Tá? Os neutrinos, eles são, vamos dizer, criados a partir da fusão ou da fissão de átomos. Tá? Então, por exemplo, o Sol, né, o princípio de funcionamento do Sol, que é a partir do hélio, se não me engano, né, da fissão nuclear do hélio, ele libera neutrinos, né, que são partículas. E para a gente ter uma ideia, né, o que são essas partículas, a gente tem cerca de 65 bilhões de neutrinos atravessando cada centímetro quadrado da superfície da Terra voltada para o Sol a cada segundo. Tá? Então, nós estamos sendo atravessados nesse exato momento por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de neutrinos. Tá? Eles estão passando pela gente, mas eu não sei vocês, mas eu não estou sentindo nada. Né? O meu tato não está funcionando para esses bilhões e bilhões de partículas. Né? Então, muitas vezes a gente fica com aquela questão, né, puxando agora um pouco para questões voltadas ao espiritismo, não é? Que o perispírito, ele é material, não é? É material, mas a gente não enxerga e não toca, né? E muitas vezes a nossa razão não entende como que isso pode acontecer, não é? Então, vocês podem ver, né, que essas partículas subatômicas, elas são têm uma massa tão insignificante, né, que elas não ferem os nossos sentidos de maneira nenhuma, né? E se a gente for dar um passo ainda mais adiante, né, de toda a matéria que a gente conhece no universo, se a gente somar tudo que o homem já descobriu,
tá? Tudo, simplesmente tudo, inclusive essas partículas subatômicas, tá? E a gente colocar num percentual, a gente conhece cerca de 4,8% da matéria do universo. Já foi comprovado que cerca de 23% do universo é composto do que se chama matéria escura, né, que é os físicos ainda não sabem do que se trata, sabem que ela tem massa, ela produz gravidade, mas ela não emite radiações eletromagnéticas detectáveis pelos nossos equipamentos na Terra. Então, a gente não... O que a gente consegue detectar, não é? São essas radiações daquelas que eu apresentei ali, né? De ondas de rádio até raios gama, né? Acima disso, a gente não consegue detectar. Então, a gente não consegue enxergar essa matéria. E 73% do universo é composto do que eles chamam de energia escura, que tampouco a gente sabe o que é. Tá? Os físicos ainda não têm uma teoria, vamos dizer, que esteja consolidada a respeito do que é energia escura. Tá? Então, depois dessa viagem pela filosofia e pela ciência, nós voltamos para a questão 202, tá? Ou seja, perguntando para Emmanuel se há limites para a aplicação dos métodos racionalistas. Não é? E vamos voltar então à resposta de Emmanuel. Esses limites existem não só para a aplicação, como também para a observação. Tá? Ou seja, muitas coisas nós não conseguimos observar do que existe ao nosso redor, não é? Que está limitado pelo quê? Está limitado pela nossa visão, que é limitada, a nossa audição é limitada, o nosso tato é limitado, né? Eu acabei de apresentar que nós somos atravessados por bilhões e bilhões de partículas a cada segundo e nós não sentimos nada, né? Mas por que nós temos esses limites? Eles são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária. Tá? Como que são condicionados? Nós temos essa limitação biológica do nosso olho, do nosso ouvido, inclusive dos equipamentos que a gente já conseguiu desenvolver, não é? Então, isso tudo atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. É por esse motivo, né, que os limites das aplicações e das análises sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra, não é? Ou seja, aqui já está a chave, não é? Quando nós conseguirmos evoluir moralmente, não é? A gente vai começar a ter esse véu sendo destapado pouco a pouco, não é? Para a gente conseguir observar e entender melhor o funcionamento do universo. Tá, pessoal? Então, depois de tudo que foi apresentado, eu queria saber sobre essa primeira questão, se alguém tem algum comentário. Eu queria comentar alguma coisa sobre essa primeira aqui. Fica à vontade, Luciana. Tá, então, aqui fala, né, que o nosso limite, né, é pela nossa condição de espíritos imperfeitos, né, numa terra ainda de provas e expiações. Aí tem no livro Instruções Psicofônicas, do Francisco Xavier, aqui no capítulo 38, que fala do pensamento, entre muitas coisas aqui que Lourenço Prado fala, entre muitas coisas, ele diz assim: o pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Evoluímos no curso das correntes mentais, assim como os peixes se desenvolvem nas correntes marinhas. Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo tom. É o que ele fala ali, mais ali, né? Que nós somos levados a isso, né? Aí depois ele fala mais adiante: a matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem, a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam. Exatamente o que está
o que que Emmanuel explica aqui nessa questão. Ainda diz, ó, o pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Procuremos, deste modo, aperfeiçoar nossa mente e sublimá-la, através do estudo e do trabalho que nos enobrecem a vida. Felicidade, pois, é o pensamento correto. Infortúnio é o pensamento deformado. É isso, Marco. Perfeito, Lucy. São questões bem densas, né? Eu estou aqui meio sem ar aqui, eu acho que falei meio rápido. Alguém tem mais algum comentário, pessoal, a respeito dessas nossas limitações, não é? Ou tem alguma contribuição? Eu gostaria de fazer um comentário. No início do Boa Nova, uma característica bem bacana que a gente desenvolveu foi a arte espírita. E veio desenvolvendo com o passar do tempo. E lá no início a gente já focava bastante no desenvolvimento da música. E depois, com o passar do tempo, mais a parte teatral, poética, enfim. E dando uma contribuição para as nossas limitações, é que nós percebíamos que com as nossas apresentações não era apenas a nossa voz que estava agindo naquele ambiente e transformando a vida das pessoas. E existia algo mais, assim, porque a gente via aquela emoção que as pessoas ficavam, o quanto elas também nos emanavam e como o ambiente se transformava. Então, a nossa característica é muito limitada para que a gente consiga perceber o quanto a nossa boa ação ela pode atingir na vida das pessoas e quantas pessoas podem nos trazer de bom nessa vida. Então, acredito que nós temos uma limitação gigantesca em todos os sentidos, seja na visão, na percepção auditiva, de perceber o quanto a espiritualidade nos dá suporte, o como que os fluidos eletromagnéticos são emanados, são emitidos, são recebidos pelas pessoas. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado, Thales. E o que tu aborda é bem interessante mesmo, né? E eu acabei lembrando até da questão do próprio passe, né? Muitas vezes a gente está numa sala de passe, a gente estuda, né? A gente fala sobre fluido animalizado, fluido espiritual, e a gente não vê, a gente não tem ideia do que é aquilo, né? Mas é bem interessante a gente ter essa noção da nossa limitação física, né? E de que as entidades superiores, né, mais elevadas que já descortinaram essa questão moral, né, elas já têm não só a percepção, como também o controle, não é, desses fluidos. E se a gente for subindo e subindo e subindo e subindo, né, nessas categorias de espíritos, chegando aos espíritos crísticos, não é? Que a gente sabe que eles conseguem ainda manipular o fluido cósmico universal, não é? Para cocriar, não é? Cocriação em plano maior. Então, vamos dizer, é um bom incentivo para a gente ir melhorando pouco a pouco, né, para um dia conseguir chegar nesses patamares. Tá? Algum comentário mais, pessoal? Eu trouxe mais um material aqui para a gente trabalhar, tá? Que é a respeito dessas questões também de ondas, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês de novo a minha tela, tá? Não vou ligar agora a câmera de novo. O Thales comentou que tá ficando um pouco borrado os slides, né? Talvez seja a banda aqui da internet, então vou sem câmera agora, tá? Mas o que eu queria trabalhar com vocês
Vocês estão vendo o slide, pessoal? Alguém pode me dar um retorno? Porque aqui no computador da Cris não está aparecendo. Esse eu não estou vendo aqui. Ah, tá. Então deixa eu voltar lá. Eu só vou aqui atualizar minha página, tá? Com som. Tá. Vamos ver agora se eu consigo. Apareceu. Agora acho que tá, né? Só tem um microfone aberto. A Cris já fechou aqui. Então, pessoal, eu queria abordar esse aqui seria o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Tá? O livro ele foi ditado por André Luiz, tá? Mas o prefácio ele é escrito por Emmanuel, né? Emmanuel que ditou o prefácio. E é muito interessante que ele fecha direitinho com essa questão que a gente está abordando nessas duas questões do Consolador. Tá? O título, então, desse prefácio é Raios, Ondas, Médiuns, Mentes. Tá? Então, ele começa assim: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Né? E daí eu fiz aqui um pequeno resumo do que está nesse prefácio. Eu aconselho aí, né, que vocês procurem o livro. Se quiserem, eu posso mandar no grupo depois, se não tiver acesso, mas a gente tem acesso a esse PDF dos livros do Chico, não é, na internet. E ele é bem completo, porque ele cita de cada um desses pesquisadores, né, a que ponto estava a nossa ciência, em que ponto estavam os nossos métodos racionalistas, não é? Então, lá no século V a.C., né, Demócrito já apresentou a primeira teoria sobre as partículas primárias que compunham a matéria, não é? Ele já apresentou a ideia do átomo. Aristóteles, né, dizia que tudo que existia era fruto de um dos 4 elementos, né, ar, água, fogo e terra. Evoluindo, então, nós passamos a ideia do átomo com Dalton, e ele vem trazendo ainda outros pesquisadores, né, ele fala em Crookes, né, que ele foi um pesquisador que descobriu os raios catódicos, e ele também foi vamos dizer, ele fez também vários ensaios relacionados à paranormalidade, né, foi um dos primeiros cientistas aí que começou a abordar vamos dizer, o plano espiritual, não é, que existia algo fora do plano material, isso lá por idos de 1880, se não me engano, tá? E depois Emmanuel aborda aqui uma série de cientistas, né, que trabalharam com questões de radiação, que descobriram que a matéria também podia irradiar ondas eletromagnéticas, né? E aí ele entra em Röntgen, Becquerel, o casal Curie, não é? A Marie Curie e o marido, Rutherford, né? Então, aqui ele comenta que as velhas afirmações científicas tremem nas bases, não é? Ou seja, até então, se tinha a ideia de que o átomo era vamos dizer, a menor partícula da matéria, não é? E não podia ser dividido. E nesse período, e eu estou falando aqui de idos de 1900, 1910, então eu estou falando de um século atrás. Tá? Até um século atrás, a nossa ciência não sabia que existiam partículas menores que um átomo, não é? E se a gente for pensar, não é, na história da humanidade, né, o que são 100 anos na nossa evolução, não é?
Então, imaginem como vai estar a nossa ciência, o nosso conhecimento 100 anos para diante, né? Na nossa próxima encarnação, talvez, quem sabe, tomara, né? Então, aí ele comenta, né, que essas afirmações científicas tremem nas bases. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. E aí entra Bohr, Planck, Einstein, não é, que trazem agora as questões que fundamentam a física quântica, não é? E o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência, não é? Einstein trouxe uma relação que até então não se conhecia entre matéria e energia, né? Ou seja, matéria é energia e vice-versa. Ele trouxe, dado pela equação, né, aquela conhecida, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, E igual mc ao quadrado. Então, a partir de então, a gente sabe que a nossa matéria, não é, ela é energia condensada, tá? E só que a gente tem a consciência, né, que é o nosso espírito, né, que é a sede da nossa consciência, que ele é o maestro, então, desse turbilhão eletrônico, não é? Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava especulações negativistas. A gente vê que a própria evolução científica ela está nos afastando do materialismo, né? Que é o materialismo, é a gente achar que só o mundo material existe, não é? Não há nada mais do que isso, não é? E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos, não é? Ou seja, nosso plano material aqui, não é? A nossa encarnação, ela é provisória, né? E para fins educativos. Educativos de quem? Do nosso espírito, não é? Compreende pouco a pouco que o túmulo é a porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. E observa que seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E na grande romagem, somos todos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia, né? Aqui entra uma questão que a gente trabalha bastante, não é? Que é o que nós estamos sintonizando, não é? E sintonizar em termos de quê? A gente acabou de ver que a matéria é energia, não é? E a energia que irradia, ela irradia sobre a forma de ondas eletromagnéticas, não é? E estar em sintonia quer dizer a gente estar com as mesmas frequências, não é? A gente pode ter sintonia com o bem ou ter sintonia com o mal, depende de nós, não é? Porque todos somos médiums, não é? Dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Né? Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. E essa parte aqui eu acho muito interessante, ó, esse próximo parágrafo. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé, irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Tá? Isso significa o quê, pessoal? Significa que essas questões, tanto que a gente estuda no Espiritismo, a questão do nosso melhoramento moral, da nossa vibração, como que isso influi na nossa saúde, no nosso bem-estar, não é? Tudo mais, isso aí não vai permanecer nos nossos santuários de fé, ou seja, ele não vai estar dentro de um estudo espírita simplesmente, mas vão
se irradiar dos templos da ciência, ou seja, da academia, de questões científicas, não é? Que muito já está acontecendo, não é? A gente já tem muitas pesquisas relacionadas à parapsicologia, à própria medicina, não é? Abordando questões questões espirituais, não é? Só que isso vai evoluir, chegar a um ponto que vai ser ciência ensinada num curso, num determinado curso, vai ser um conhecimento geral, não é? A partir do momento que a gente conseguir evoluir moralmente, né, de modo a ter acesso a essas informações que hoje em dia são bloqueadas pela nossa imperfeição moral, não é? E terminando, então, ele diz, cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Tá, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Queria saber se teria algum comentário ainda. Marcos? Pode falar, tá? Por favor, poderia retornar aquela telinha anterior, a penúltima? Claro. Só um pouquinho que eu tinha parado de compartilhar. Vamos ver aqui. Esta? Ah, sim. Não, a outra, por favor. A penúltima. Aí. Assim, ó, aqui eu tenho uma dúvida de um D aqui só. Não, anterior, a outra. Anterior. Tá. Aqui diz assim, ó. Aqui, eu só vou pegar. O materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria ou da matéria? É esse D aqui que eu fiquei na dúvida, se é de ou é da. Eu acho que ele corresponde por falta da matéria. Né? Da matéria. Ah, agora sim, porque aí fecha melhor, né, Marco? Na minha percepção, né? Talvez tenha tido um erro de digitação aqui. Eu até posso ver no livro se tá D ou dá. Ah, não, mas é justamente isso. É a questão de que matéria não existe mais, não é? O que existe é energia condensada e vice-versa. Então seria da matéria, né? Mais isso. Tá certo. Era isso aí a minha dúvida. Obrigado, Marcos. Tá bom, obrigado, Otávio. Oi, Marco. Oi. Só queria colaborar aqui, só para o livro que nós estamos estudando, Este é o Consolador, o Domínios da Mediunidade e outros tantos 400 livros a mais, né, foram psicografados, né, pela nossa maior antena mediúnica, né, que foi Chico Xavier. Então, ele, através da espiritualidade que o acompanhava, né, conseguiu captar, né, colocar no papel e depois nos trazer até os dias de hoje. A gente se beneficia muito com esses estudos, né. Muitos desses livros do Chico, tem instruções que hoje a gente pode comprovar, né. Então, acho tão interessante com toda essa força desse grande espírito, né, desse bom espírito, sabedoria que foi Chico Xavier. Era isso, então, agradecemos, então, a tua explicação, bem calma, bem coordenada, né, ao grande estudo desta noite. Então, se alguém tem mais alguma coisa a dizer, senão a gente dá por encerrado o estudo, por enquanto. Obrigado, Lucia, agradeço aí a atenção de todo mundo e também um agradecimento especial à Rafa aí, que trouxe também, vamos dizer, questões aí que eu não me atrevo a comentar, não é? Que é a filosofia realmente. Muito obrigada. Obrigado, Rafa. Esqueci de falar o teu nome. Muito obrigada. Obrigada.
Então, nós já estamos aí com o nosso facilitador, das 20 às 21 horas, Matheus Granada. Boa noite, Matheus. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Quiser nos acompanhar com mais este estudo, muito obrigado pela tua disposição e eu passo para ti, então, com a ajuda do Marco aí, né, a próxima hora. Obrigado. Boa noite a todos. Marco, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Matheus. Eu tive um probleminha no compartilhamento. Eu não sei se tu consegue me ajudar. Eu mandei pro teu e-mail. Tu consegue compartilhar para mim a minha fala? Estou acessando o meu e-mail agora mesmo. Tá. Eu vou pedir só um minutinho ao pessoal da sala, porque eu tive um problema no meu computador e eu não consigo compartilhar a imagem. Aí eu pedi pro Marco agora, durante a fala dele, ele vai abrir. Yes, because he is in another virtual meeting. We are